Audição. Algo que muitos jovens acham que só daqui a alguns anos pode aparecer a perda auditiva, mas estar errado. Isso porque a perda pode ser associada à velhice, porém atinge todas as idades. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na Pesquisa Nacional de Saúde existem no Brasil cerca de 2,3 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva. Uma coisa é a questão da perda de audição pela idade. Então, qualquer pessoa que tiver acima de 55, 60 anos vai começar a ter uma perda de audição, que é pela questão do envelhecimento do ouvido. Mas existe também uma perda de audição que ela é uma perda auditiva induzida por ruído, então chama PAIR. Então, o que acontece? A pessoa que fica exposta a muito barulho, ou que vai em festa, ou que usa fone de ouvido direto, tudo isso prejudica a audição. Com a perda de audição, muitas pessoas procuram um método para ouvir melhor, o chamado aparelhos auditivos, que de acordo com a fonoaudióloga, eles melhoram tanto a qualidade de vida e existem diversos aparelhos com a nova tecnologia. O aparelho auditivo ele é indicado para quem tem perda de audição. Normalmente é feito o exame de audiometria e quando é detectado que tem uma perda leve, moderada, severa ou profunda, já é indicativo para usar o aparelho auditivo. É um mito ou é uma verdade que o aparelho ele ajuda a diminuir os riscos de demência? É verdade, ajuda, porque a partir do momento que a gente coloca o aparelho auditivo, ele está estimulando, mandando sons para o cérebro, e o cérebro recebe aquela informação, acessa aqueles sons e ele precisa processar. Então, querendo ou não, é como se fosse o músculo, o cérebro é como se fosse um músculo, então ele vai trabalhar para treinar aquele som, escutando aquele som e processando o som. A fonoaudióloga ainda afirma que muitas pessoas sentem vergonha no momento em que começam a apresentar sinais da perda de audição, mas que ao usar os aparelhos, essa condição pode ser revertida. O que a gente tem observado? Que a maioria das pessoas que tem perda de audição começa a se afastar, começa a se isolar por vergonha, não quer ficar perguntando, pedindo para repetir, começa a ter alguns motivos para não se socializar com outras pessoas, porque tem aquela dificuldade e aí precisa reabilitar, colocar o aparelho para ouvir melhor. A partir do momento que ele coloca o aparelho e começa a ouvir melhor, ele consegue se socializar, ele consegue se sentir mais confiante em fazer perguntas para as pessoas, de estar junto. Então, é muito importante o uso do aparelho auditivo. E sobre o zumbido, é um mito ou verdade? Isso ajuda no zumbido? Ajuda. 90% das perdas de audição está associada a... 90% do zumbido está associado à perda de audição. Então a gente precisa fazer uma investigação para saber se é só a perda de audição mesmo, se existe alguma outra doença, mas na maioria dos casos, corrigindo a audição, o paciente volta a ouvir melhor e o zumbido tende a desaparecer. É claro que cada caso é um caso, a gente precisa acompanhar, mas a questão do zumbido está muito associada à perda de audição. Entenda a era dos aparelhos auditivos, a nova tecnologia que chegou para pessoas que sentiam vergonha em usar o aparelho. Agora, não tem nem como perceber que está com o dispositivo. Antigamente, os aparelhos eram grandes, fazia barulho, apitava. Hoje em dia, as pessoas que não conhecem ou não sabem de toda uma tecnologia que é envolvida no aparelho. Os aparelhos são importados, normalmente de tecnologia suíça, que a gente tem aqui no consultório. Eles são recarregáveis, faz conexão com o celular. Os aparelhos são bem pequenininhos, tá vendo? São bem pequenos. Vai atrás da orelha, não incomoda, é uma borrachinha bem pequena também. Então, ele tem a conectividade, o paciente pode atender o telefone através do aparelho só apertando um botão, não precisa nem pegar o telefone, ele transforma o aparelho auditivo em Bluetooth. Hoje em dia existe um aparelho que ele é recarregável, o paciente não precisa mais trocar pilha, então essa praticidade de colocar para carregar, ele é um cabo que vai conectado na tomada, USB. Então, assim, é bem tranquilo, são bem pequenos e discretos. A qualidade sonora do aparelho já mudou muito
de 10 anos para cá. Então, o aparelho auditivo ele veio para tentar imitar os ouvidos. É claro que o ouvido que a gente tem ele não vai ficar igual, mas ele chega muito próximo e ajuda muito.